Líder, chefe, gestor, head, essa e tantas outras expressões são usadas para caracterizarem as pessoas que gerenciam áreas de uma organização e principalmente pessoas. Mas você pensou em homens, mulheres ou pessoas LGBTQIP+. Dependendo de suas experiências de vida, é possível que tenha pensado em um homem. Existem diferenças de abordagem, competência e estilo entre os gêneros? Quais são os estigmas, mitos, dificuldades e potências das lideranças femininas? Que tal aprendermos juntos sobre o tema? Bem-vindos a mais um episódio do Desconstruindo. Hoje nós temos um tema extremamente interessante e absolutamente atual. E para falar sobre isso hoje, nós temos duas pessoas extremamente interessantes aqui. A primeira delas é a Carolina Safatli. E olha só como ela se apresenta, olha a história que a gente tem aqui sobre a Carolina, gente. Engenheira eletricista, trabalha na Neoenergia, gerente de planejamento e análises. Atua em gestão desde 2017. Tem 2 MBAs e o currículo é muito maior do que isso. Mas ela saiu de casa, do interior do país, aos 16 anos, para estudar engenharia elétrica, quebrando preconceitos na família e no mercado. É um olhar muito interessante sobre o que a gente tem para falar aqui hoje. E a outra convidada da gente é uma grande amiga, Josilane Vezaro. Josi, bem-vinda, Josi. Consultora em gestão de processos e projetos, participa de comunidades de construção e disseminação de conhecimentos, apaixonada por gamificação. Bem-vinda, Josi, bem-vinda, Carol, bem-vindo, Márcio e Arnaldo, para mais um episódio. Hoje falando sobre liderança feminina. Bem-vinda, Carolina, bem-vinda, Josi, prazer estar aqui com vocês. Hoje para mim é um programa especial por 2 motivos. O primeiro deles é que o tema que é a paixão da minha vida, que é trabalhar com liderança, com desenvolvimento de lideranças. E é curioso que alguns anos atrás a Josi me convidou para fazer um programa de liderança falando sobre liderança feminina e eu, na ocasião, virei para ela e falei: Josi, eu nunca parei para fazer essa distinção. Eu não saberia o que falar, né, de diferença de liderança feminina para liderança masculina, e eu acho que isso vem num momento super propício, dada a demanda de mulheres líderes e de homens líderes que a gente tem no mundo inteiro hoje em dia. Aproveitando esse gancho e essa minha dúvida, né, de anos atrás, Josi, vou começar por você. Existe algum diferencial entre a liderança feminina e a liderança masculina? Nossa, gente, começou quente já esse nosso episódio. Arnaldo, Márcio, Carol, Murá, existem diferenças sim sobre a liderança feminina e a liderança masculina. E o que eu tenho estudado, o que eu tenho lido nos últimos tempos é muito ligado às características femininas e as características masculinas, não ligado nesse momento a uma questão de gênero, mas sim uma questão daquilo que compõe o horizonte, o universo feminino e masculino. E aí sim tem essa diferença, porque nós, quando somos líderes, eu já fui líder em organizações, hoje sou líder em projetos, líder em processos, e trabalho com equipes e lidero essas equipes. E eu tive que aprender, né, estou em eterna aprendizagem, em compor essas características e esses poderes. Então, quando a gente vê as energias e os poderes femininos e masculinos, eles são distintos. E aí eu gostaria de continuar conversando sobre isso, onde a gente vai poder abrir, e eu vou querer sim sair dessa questão do gênero, e sim a gente levar para esses poderes que devem sim habitar todos os gêneros. Muito bom, já deixou gostinho no ar de vem mais por aí. Carolina, para você, existe um diferencial? Existe. E aí eu falo da minha experiência, né? E provavelmente vem nessa linha do poder feminino, enfim, da vivência que a gente tem. O que eu observo é que a liderança feminina, ela tem um cuidado maior com
o emocional e a qualidade de vida do funcionário, do colaborador, até fora do ambiente de trabalho. Eu já tive na posição de liderada por homem e por mulher, e eu pude observar, não sei se o correto seria o cuidado, né, mas essa visão um pouco mais ampla sobre a pessoa e não somente sobre o processo ou a entrega que ela tem ali no ambiente de trabalho. O que deveria ser, quando a gente pega um pouquinho o princípio da liderança, uma preocupação de toda a liderança, seja ela masculina, feminina, homem, mulher, enfim, o que deveria ser uma preocupação de toda a liderança, independente de ser homem, mulher, LGBTQIAP+, seja o que for, acho que esse cuidado, e isso é uma demanda hoje do mercado, deve ser da liderança em si. Porque quando vocês dois falaram sobre essas dimensões, e aí tem várias nomenclaturas para isso, né? Se você olhar lá na cultura oriental, você vai dizer que tem uma energia yin, uma yang. Se olhar na psicologia a partir de Freud, você também vai dizer que tem um ânimos e ânima. Você vai entender que existem duas características que são presentes em todo mundo. Mas a fala de vocês me deu a impressão, e se eu estiver errado, por favor, me corrijam, que são, então, diferenças socialmente construídas, né? Então elas estão marcadas temporal e historicamente pelo aquele grupo social que a gente está. E talvez tenha, estou imaginando aqui, é mais uma elaboração do que outra coisa, talvez seja então indiferente dos grupos sociais. Talvez nos nórdicos seja de um jeito, nos latino-americanos de outro, nos anglo-saxões de uma certa forma de outro. Tem uma marca cultural, vocês diriam isso, ou não tem nada a ver? Eu acho que tem, porque assim, a gente, enquanto líder, leva as nossas experiências de vida para a liderança também, né? E o contexto cultural que você vive e foi criado faz parte dessa composição que você leva para o ambiente de trabalho. Então, assim, eu entendo como uma questão cultural também, né? Que tem a formação da pessoa em si, né? Dentro do que Carol tinha respondido antes, e o comentário do Arnaldo, eu percebo que as lideranças, elas refletem um pouco o tempo que você está vivendo. Eu, como Carol, sou engenheiro eletricista também, e no início de carreira eu percebi muitas lideranças que faziam assim, o cara dava muito resultado, mas na base do chicote. As pessoas trabalhando com ele adoeciam. No caso, eu estou falando de um líder homem, tá? As pessoas trabalhando com ele adoeciam, pediam demissão, trocavam de empresa. E só que a empresa não fazia nada para mudar. Por quê? Porque o cara entregava. O objetivo final da empresa naquela época estava sendo atingido. O cara entregava resultado, só que tem pessoas que têm uma resistência ou uma resiliência maior e suportam viver isso. Mas as pessoas não deveriam ter que suportar, né? E hoje eu já vejo, né, algumas décadas depois desse início de carreira, eu vejo lideranças masculinas que efetivamente têm essa preocupação com o bem-estar do funcionário, fora do ambiente de trabalho, tem esse entendimento. Isso é muito bacana, porque o nosso mundo hoje é muito diferente do mundo de algumas décadas atrás, do ponto de vista das culturas corporativas, né? Agora, Márcio, tem um ponto que tu colocaste agora que é bem importante, nós pensarmos nessa evolução da consciência humana. Acho que no decorrer dos últimos tempos e dos anos e dos séculos existe essa evolução da consciência, e a partir disso as lideranças também passam a ter uma consciência maior do seu entorno. Então, antigamente, não muito antigamente, era aceito esse tipo de liderança tóxica, vamos dizer, né? Independente se viesse de homens ou de mulheres, porque era questão da manutenção da sua colocação nos seus postos de trabalho. Hoje não é mais socialmente aceito o chicote, né? As pessoas já não se suportam ou não se sujeitam a isso. Então eu vejo que quando o Murat traz a questão de algumas características que vêm de um ponto social, eu acho que a sociedade evolui. Eu sou bastante otimista nesse sentido. Eu vejo que a gente passa a caminhar para um outro
ponto, né, da trajetória. Se nós formos pensar que há muitos anos nós tínhamos modelos de liderança homens, né, com suas características socialmente aceitas, né, e a gente tinha muito poucas referências como mulheres. Então isso que a Carol colocou antes, de que a mulher tem esse cuidado, a gente já vê isso em muitas pessoas também. Ainda bem, né? Que a gente evolui e enquanto sociedade também, e até a cultura da própria empresa também, né? Influencia muito nessa perspectiva e no que traz para você de importância e da liberdade que você tem para ter esse olhar diferenciado em relação às pessoas, né? Você também acha que a gente tem uma tendência à mudança. Mas duas coisas me chamam a atenção aí nessa história. Uma, agora recentemente, uma grande amiga minha que trabalha numa empresa gigantesca do Brasil, de uma indústria de base, não vou nem identificar mais do que isso para não identificar a empresa. Ela estava trabalhando numa área importante associada à ESG e tinha uma par dela, que depois até mudaram a situação lá de organograma, e que era uma daquelas pessoas super tradicionais, que passava chibata em todo mundo, que nitidamente o que ela faz é assédio moral, é de negociar nos bastidores as coisas para acontecer, inclusive com os agentes externos. 1000 reclamações sobre ela, mas, como disse o Márcio, ela entrega. Com uma diferença, um outro par deles, que era igual, mas era homem, todo mundo só dizia, é um cara de desempenho. E ela, que também está errado, os dois estavam errados da maneira na minha visão, de entregar, era pejorativamente falado sobre ela. Então, quando a mulher é esse perfil, que está anacrônico talvez, independente do gênero, né? A mulher é histérica, é difícil, é complicada, né? O homem é o cara que é objetivo, ele entrega, tem personalidade forte, assertivo. Por que essa diferença se está errado independente de quem faça? Agora, Morá, tem um outro ponto também, que quando o homem é empático, quando ele está entendendo, está tendo cuidado, ele também é chamado de fraco. Sim. Não é isso? Então, eu acho que esses extremos, eles são extremos corrosivos, né, do ambiente corporativo e corrosivos nas relações. Então, claro, a gente levando para a questão do olhar feminino, isso que a Carol colocou, a mulher sendo assertiva, ela é grosseira, ela é histérica, ela é doida, né? Mal amada. Mal amada, gostei. Boa. Obrigado, Carolina. Eu tava louco para falar, mas não queria. Eu falei, não serei eu a falar disso. Perfeito. Ficou perfeito. Então, nesse ponto, o que é isso? Sabe, o que são essas características? O que tem esse fio desencapado aí no meio que, no nosso modelo de construção da nossa personalidade, nos faz ter esse olhar? Gente, eu já fui líder, eu era o líder horroroso quando eu não tinha consciência das coisas. Lá nos primórdios, né? Assim, por não ter consciência de que isso era nocivo, algumas atitudes eram nocivas, eu arrasava, entregava resultados, mas e que marcas eu deixei nessas pessoas? Hoje eu vejo que há um olhar para isso. Eu vejo isso que você está falando, Josi, como uma tentativa, entre aspas, inconsciente desse mundo masculino de desmerecer o que acontece no mundo feminino da liderança. O que para um homem é uma qualidade vai sempre ser um demérito no mundo feminino. Isso tem que acabar. E eu acho que a gente está num caminho legal, tem muita coisa ainda para melhorar. O que me leva para essa próxima pergunta, porque a gente vê muitas empresas com programas de todo tipo, né? Programas para valorização de pessoas pretas, de inclusão de pessoas LGBTQIAP+, e existem programas para fomentar a chegada de mulheres às posições de liderança. Quando uma mulher chega a uma posição de liderança, pelo fato de na empresa haver um programa de ascensão voltado especificamente para a mulher, isso para vocês e também para as outras pessoas é visto
como uma coisa bacana ou como um demérito? Então, o que vocês pensam disso? Ter o programa é sempre interessante, mas mais do que ter o programa de assessment feminino, você tem que dar condições para essa mulher chegar bem para ocupar a posição. Porque o que eu vejo hoje a mulher precisa ter mais do que o homem teria naquela mesma posição para não ser julgada pelos outros, inclusive por outras mulheres, que aí eu acho que é um podcast só sobre isso, né? Essa competição feminina que existe. E não adianta você ter um programa de cota em qualquer aspecto que seja, se você não preparar as pessoas para chegar nessa posição e desempenhar a função como deve ser feita, né, e mostrar sim a condição, a mesma condição de competição, independente de qual seja ela, né, de sexo, raça ou origem, enfim. E isso é um desafio, porque também é um desafio cultural dentro da empresa, né, dos liderados e dos líderes desses líderes aceitarem a condição também, né, entender que a diversidade, né, é importante, né, os pensamentos distintos são importantes para a gente crescer como pessoas, como empresa, e que as diferenças se somam, né, elas não se anulam. E, enfim, para mim é uma questão importante e é complexa, porque ela não termina só em você colocar a pessoa no cargo, né? Você tem que dar as condições de manutenção, de desempenho e de aceitação para aquela mulher colocada na liderança. Existe um apoio, muitos falam de coaching, de mentoria, enfim, mas precisa ter um apoio para que ele seja efetivo. O Márcio fez uma questão se seria bacana ou seria um demérito. Eu já vejo um ponto, se a empresa, se a organização já tem esses programas de inclusão, de diversidade, ela já tem uma cultura organizacional que acolhe mais essas diferenças. Então, obviamente que eu estou falando quando é verdadeiro, né? E não uma questão de marketing, ou agora somos todos, né? Ok, mas eu entendo que a cultura prepara esse ambiente. E se não tiver esse ambiente preparado, como a Carol colocou, ele vai ser altamente criticado e tem grande probabilidade de não dar certo, e quando é uma mulher vai dizer, viu, eu disse que não deveria ter sido colocado uma mulher. Por outro lado, a gente vê hoje que os conselhos de administração das organizações já estão buscando essa pluralidade, porque já está entendendo, né, as organizações já estão entendendo de que 53% da população brasileira precisa ser representada, né? O consumidor precisa ser representado, a vontade dessa parte da população precisa estar presente e trazendo as suas características e os seus conhecimentos. Então, para mim, é bacana. É bacana desde que a cultura suporte. Eu acho importante essa questão que você colocou de não ser uma ação de mercado, uma ação de marketing, né? Uma ação que, para aparecer para os clientes, para os consumidores, de que a empresa está antenada, porque infelizmente a gente tem visto isso acontecer, como questões de empresas que postam fotos da sua equipe de diversidade, e nessa foto da equipe de diversidade você vê apenas homens cis, brancos, eurodescendentes, e que você olha e fala, opa, que mensagem contraditória é essa? Eu acho que a Carolina trouxe uma questão super importante, que é a da preparação. A preparação, ela passa inclusive por trabalhar o viés inconsciente tanto do C-Level quanto da área de recursos humanos. Eu, que atuo muito próximo à área de recursos humanos, já ouvi, inclusive recentemente,
opiniões de aquela área é excessivamente masculina, o ambiente é masculino, uma mulher não teria capacidade de chefiar ali. Aí até se corrigiu, não, capacidade até tem, mas o ambiente não permite. E aí vem com aquela desculpa, a gente começa a justificar, né? Eu ouvi a seguinte expressão, ela não vai conseguir se criar ali, apesar da competência. Como é que vocês veem isso de lidar nesse ambiente assim, tidos como naturalmente masculinos? Quando eu entrei na faculdade, 10% da turma era feminina. Isso no primeiro semestre, porque a partir do quarto semestre, que quando a gente passa pelo básico da engenharia, que é aquele pesado da exatas, né, muito matemática e física, a partir do quarto semestre, 2 que entraram comigo já tinham desistido. Né? Então, assim, realmente, o meu ambiente de faculdade foi masculino, minha primeira profissão foi masculina. Eu trabalhei numa usina de cana-de-açúcar, na produção de geração elétrica dessa planta. E, por incrível que pareça, a minha experiência ela é muito diferente, eu acho que da maioria das mulheres que passaram pela engenharia ou áreas de exatas que a gente tem como muito masculino. Eu nunca parei para pensar sobre isso. Eu sempre, desde que eu entrei na faculdade, eu acho que eu fui tão empoderada pela minha mãe de acreditar que eu conseguia fazer, que ninguém era melhor do que eu, que se eu fizesse aquilo que eu acreditasse com paixão e com amor, dedicação, que tudo ia acontecer. Então, assim, eu nunca parei para pensar que eu estava num ambiente masculino, que ali tinha preconceito. No trabalho, eu não senti isso, pode até ter tido, acredito que tenha tido, mas eu acho que eu estava blindada. Então eu passei muito tranquilo por isso. Quando eu cheguei na liderança também, foi um processo, eu passei por um processo natural, assim, eu já vinha tendo uma liderança técnica dentro da equipe, então eu tinha o respeito dos meus colegas de outras áreas, enfim, da própria liderança. Então, para mim foi uma transição muito tranquila. Eu não vivi o ambiente masculino opressor, enfim, ou apontando a minha não capacidade para realizar tal coisa. E eu sei que isso é totalmente fora da curva, assim, é um outlier total. E por conta dessa minha experiência, eu tento passar isso para as meninas que trabalham comigo, né? Tento sempre colocá-las num papel de destaque em reuniões, em trabalhos que têm maior visibilidade dentro da área, para que isso seja natural, para que os meninos que trabalham com a gente também entendam que não tem por que ter essa diferença. Né? Então, acho que eu não posso contribuir muito nessa resposta em relação às dificuldades de trabalhar no ambiente masculino. Carol, na minha trajetória, eu também nunca percebi esse tipo de situação, porque eu era tão determinada a cumprir com os meus projetos, mas quando eu fui para o outro lado na consultoria, onde eu entrei nas organizações por uma outra porta e eu necessariamente passei a ter um outro olhar, né, porque eu estava ali olhando os processos, olhando como as coisas aconteciam, o que estava acontecendo com essas pessoas, que eu sempre tive o lema, né, dar o bom dia e dizer, estou aqui para transformar as pessoas, porque as pessoas transformam os negócios. Então esse sempre foi o meu lema, mas no decorrer do tempo eu passei mesmo a me questionar que modelos de liderança que eu via que reportavam o meu histórico. Então, se a gente for ver na história, a gente fala de Einstein, mas a gente não fala de Florence Nightingale, a primeira enfermeira da enfermagem moderna. Então a gente sempre é remetido a uma figura masculina, né? Há pouco tempo a Netflix resgatou Marie Curie, que era assim uma mega gênio,
e que não aparece. Então eu acho que muitas vezes os próprios heróis, super-heróis, há pouco tempo veio a Mulher Maravilha na nova versão, a Viúva Negra na nova versão, é sempre esse universo masculino, e eu vejo que ele faz que as nossas, agora eu vou dizer, né, no sentido geral, genérico, generalizando, que a gente tenha um prisma para ler a sociedade através desses vieses que o Arnaldo estava trazendo um pouco. E eu sinto isso, né? A maturidade me faz perceber isso, que talvez ali atrás, muitas vezes, eu não consegui enxergar realmente o valor daquele ambiente, daqueles profissionais femininos, por eu estar inserida num ambiente masculino onde eu era poucas vezes, na maioria das vezes, a única mulher presente. Então eu acho que essa transformação, ela existe, mas a gente tem muito ainda a apoiar, auxiliar as organizações para fazer esse caminhar. E esse podcast tem esse objetivo, né? Tem uma coisa interessante, porque eu tenho a minha primeira gerente foi uma mulher muito firme no sentido assim, de consciente do papel dela, sabe? E isso me trouxe eu tenho ela muito como inspiração. E depois também tive o meu gerente logo em seguida, um querido, assim, pessoa de outro planeta, que a gente brincava assim com ele, que também tinha esse olhar diferenciado. E isso, sim, pode ter, certamente me influenciou a ver de uma outra maneira, né? Agora, a gente ali atrás comentando sobre as próprias questões de RH, enfim, e aí tem uma questão muito masculina que eu já passei por ela, de perguntar sobre você tem família, qual que é a sua expectativa, você tem idade para engravidar, você está pensando em ter filho, né? Colocando como uma dificuldade, e aí, enfim, tem uma lista de coisas que vão nesse sentido, e aí do masculino eu trago um pouco pro machismo, acredito, tá? Quando falam assim, nossa, mas uma mulher engenheira que está liderando esse projeto, nossa, mas como é que você fez para chegar até aqui? Você realmente é engenheira? Eu já ouvi até no sentido de falar assim, eu achei que você era secretária. Carol, minha irmã é médica, cardiologista, e ela é chefe da área dela no Miguel Couto há anos, há décadas, super competente, reconhecida. Ela é uma tremenda médica. E ela parece muito mais nova do que ela é. Ela é pouco mais velha do que eu, mas ela parece muito mais nova. Então você imagina isso no início da carreira, até porque ela entrou na faculdade de medicina com 16 anos. Ela se formou muito novinha. O Márcio conhece a Cláudia. Ela passou um bom tempo onde, primeiro, ela ou era chamada de estagiária ou de enfermeira. Depois ela já na chefia. Ah, mas eu queria falar com o médico. Ah, sou eu? Não, eu queria falar com um homem. Não, você... Assim, descaracterizando a competência pelo gênero no hospital público. Não os seus pares, mas os pacientes, ainda mais quando eram pacientes homens mais velhos do que ela. Como assim? Uma menina, como era posto, infantilizada, pode estar cuidando de mim? Cardiologia. Ela tinha, inclusive, um desejo original, que depois ela desistiu, porque ela disse, cara, eu não vou brigar por isso, porque eu vou ficar como assistente o resto da vida, que era trabalhar com neurocirurgia. Imagina uma mulher, quantas existem no Brasil? Pouquíssimas. As que existem em muito volume são assistentes de outros homens. E são muitas vezes mais competentes do que os caras. Então, quantos de nós não temos o nosso imaginário? Também não, mas então vou pegar o homem que ele deve ser mais competente. Mas da onde que a gente tirou isso? E aí você falou uma coisa muito curiosa aí, que eu fico me perguntando. Eu sou totalmente a favor de cotas. Eu acho que a gente... Mas você falou, e eu concordo, que elas isoladas, seja qual for o tipo de cota, ela inclusive pode ser perversa, porque eu crio a ilusão e depois só reafirmo, porque eu jogo a pessoa num espaço onde ela não teve preparação para estar ali, e eu depois reafirmo, tá vendo? Não conseguiu, mas tá vendo por que não dá certo nada?
Então pode ser perverso. É que naturalmente induz ao fracasso para que eu confirme uma hipótese anterior. Exatamente. Então a cota é necessária, por exemplo, a cota para as pessoas indígenas, quem veio de escola pública, afrodescendentes, tem no Brasil, tem no mundo inteiro, e elas funcionam, elas são necessárias, né? Mas eu preciso da estrutura complementar, porque às vezes são alunos brilhantes, eu vou dizer, eu trabalhei em SPM, IBMEC, fiz trabalho para FGV, Uniswan, Estácio, UF, UERJ, a lista é grande, né? Dei aula na USP. Os meus melhores alunos vinham de escolas públicas, não vinham das escolas privadas. Alguns poucos eram das escolas privadas, mas eles tinham mais repertório do que competência ou esforço, tá? Sim, mas era via de regra. Não estou colocando estatística nenhuma, isso não é uma verdade absoluta, mas era muito recorrente, ok? Serem brilhantes. Mas o cara, para chegar até ali, ele pegava um trem, um ônibus, acordava às 4 da manhã, ele chegava lá, o cara, no início da aula, ele já estava acordado 3 horas. O outro saiu, foi deixado de carro na porta da escola e estava tudo certo. IBMEC, então isso era fantástico de ver, porque eu tinha filhos de senadores, de grandes empresários como Eike Batista, a nata da sociedade brasileira estava ali, em termos econômicos, né? Morais não obrigatoriamente, mas econômicos, né? E estava ali. E eu tinha gente que vinha da Reis da Serra porque estava ali por uma bolsa que estava. Os da bolsa, todos que passaram por mim, estão muito bem sucedidos, estão trabalhando em empresas multinacionais, estão gerando resultados. Mas aí vem a pergunta. Eu acho as cotas necessárias, concordo que precisa de estrutura. Mas tem uma série de outras legislações que são necessárias, talvez precisassem inclusive de serem ampliadas, como por exemplo, quando a mulher engravida, né, a proteção dela não poder ser demitida nesse período, inclusive que ela está de licença, ou o período de licença talvez devesse ser até maior, como é na Alemanha. Mas vocês acham que as legislações que aí estão hoje, elas protegem ou elas criam situações como essa que a Carol falou de peraí, deixa eu ver se você não quer ter filho ou quer ter filho para ser contratado ou para assumir uma posição ou uma liderança em algum projeto. Elas dão conta? Ou ainda, a lei basta ou eu preciso transformar a cultura? O quanto que a legislação que está aí dá conta? O quanto ela precisa ser aditada, melhorada, transformada? O quanto o próprio homem talvez tivesse que também ter as mesmas obrigações e direitos? Como, por exemplo, na própria situação da gravidez, o homem tem dia suficiente para registrar o filho e vir embora. E depois ele não é obrigado, nem tem incentivado a dar suporte à mulher que está lá, que no primeiro momento ela está cuidando da criança, para cuidar da criança. A lei francesa exige, por exemplo, que pais e mães que tenham filhos em escolas públicas deem pelo menos um turno na escola, para dar suporte à escola. E as empresas são obrigadas a liberar. Se a empresa não liberar, ela toma punição, ela tem uma sanção. No Brasil a gente não tem nada no gênero. E aí, o que vocês acham? Essas legislações ajudam, atrapalham, são indispensáveis, precisam mudar? Tem uma situação de que são necessárias as leis, né? Quando a sociedade não consegue se organizar. Então vamos pensar o seguinte: é socialmente aceito que quando a criança, o filho, fica doente, quem falta ao trabalho ou quem leva no médico é a mulher. Né? Então sempre o casal, né, os pais, vamos chamar os pais biológicos, não biológicos da criança, é a mulher que sai e leva a criança, atende a criança, vamos dizer. Então esse é um ponto que eu vejo que muitas vezes em muitas organizações ainda se vê que pelo fato de ser mulher, e a Carol falou um pouco antes sobre isso, a questão assim, essa vai faltar. Se ela tem 30 e poucos anos, ela pode engravidar. E esse tipo de pergunta pode vir numa entrevista de recrutamento, de seleção. Então a legislação, ela está aí para proteger, porém, o que eu me preocupo com isso? E eu vou trazer para vocês um choque que eu tive, que vocês vão me chamar de ingênua. Me chocou ao ver a foto de quando o Temer assumiu, né, o seu ministério todo, era composto de homens, todos, 100%. E a gente olhando quem estava no Congresso Nacional legislando, era uma enormidade, né, percentual de homens, e tratando sobre reforma trabalhista, lembram disso? Onde muitos dos direitos foram suprimidos, né, em nome de ter aumentar a taxa de emprego.
discussão de conceito de família. Então isso tudo, a partir, acho que foi 2016 isso, né? Deu uma virada. Então a legislação que está aí, certamente ela é uma legislação que não protege a mulher e não protege a família. Diante disso, como que fica essa mulher no ambiente corporativo? Se a gente fala um determinado nível hierárquico, a gente está um pouco distinto, mas quando a gente desce nesse nível hierárquico, a gente vê que temos que avançar muito para proteger a pessoa. A Josi falando me veio à cabeça, e faz parte de desconstruir a gente pegar essas questões que precisam ser mudadas, mas eu acho legal também a gente, quando tem bons exemplos, trazer esses bons exemplos. Eu não tenho autorização da empresa para falar o nome dela, mas eu vi há 1 ano e meio atrás, mais ou menos 6 meses antes da pandemia, uma empresa do segmento que a Carolina atua, fazer uma coisa que eu achei fantástica. Um líder de uma determinada área, que é uma pessoa LGBTQIA+, resolver ser, né, pai solo, adotou uma criança e a empresa deu para ele a licença maternidade, igual a que seria dada a uma mulher. Então, acho legal trazer esses exemplos. É uma empresa, uma multinacional, uma empresa grande, é uma empresa que, como qualquer uma, visa lucro, mas aí a gente começa a falar dessa mudança da sociedade que a gente conversava aqui no início desse bate-papo. Então, acho legal trazer à tona esses exemplos positivos para que eles impactem, né? Para que eles reverberem mais na sociedade. Como consultor que trabalha com recursos humanos, eu tenho visto muitos movimentos das grandes empresas neste sentido, movimentos reais, né? Você também tem movimentos que são marqueteiros, mas eu vejo que a intenção da maioria, pelo menos das empresas com as quais eu tenho a oportunidade de interagir, ela é de fato real. E há de fato um aprendizado nesse caminho, essa questão do preparar o terreno. Mas achei legal trazer essa questão agora, porque assim, é uma questão cultural. Você tem que trabalhar não só o desenvolvimento da pessoa em si, mas como a cultura como um todo. Se eu abro espaço para uma mulher ser líder, se eu incentivo a liderança feminina, como é que né, principalmente o C-Level é preparado para lidar com determinados questionamentos e determinadas piadas que surgem. Porque a reação do C-Level vai moldando a reação da liderança de cima a baixo. E isso chega na base. Então eu acho que nos programas, quando a gente faz programas de inclusão, programas de cota, que são super positivos, a gente tem que ter uma preocupação muito grande nesse cascateamento do exemplo. E o exemplo começa do não aceitar determinadas brincadeiras, no ressignificar determinados comentários que há tempos atrás eram comuns, mas que não cabem mais. Eu acho que é isso que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia. Eu, Arnaldo, já fui uma pessoa extremamente idiota, já fiz piadas horríveis ao longo da minha vida, principalmente como jovem. Que bom que eu aprendi. O exemplo que eu trouxe é maravilhoso, tem a ver com a cultura para além da obrigação, talvez com o propósito da organização, com a visão de ESG, 1000 questões aí. Mas as leis, em uma série de sentidos, por exemplo, você mesmo usou uma expressão curiosa. Eles deram a licença maternidade para ele. Não, deram uma licença paternidade equivalente à licença maternidade. Perfeito. Tá? A gente, sem perceber, joga essas questões porque está no inconsciente. Então, será que não teria que ter outras legislações que dessem suporte ou até mesmo obrigação para que os pais também acompanhassem as crianças no pediatra, dessem conta das atividades escolares, participassem de outra maneira? Eu sei que não se transforma essas coisas por lei, se transforma na cultura, na prática social, mas na hora em que o homem só tem lá meia dúzia de dias para poder estar na licença maternidade, eu estou dizendo para ele, olha, a obrigação é da mulher. Ela é que vai dar conta lá, você não tem nada que fazer lá, vem trabalhar logo. Você entrou perfeitamente na questão da estrutura. Por que a gente não muda essa estrutura para que, no caso específico da maternidade, a coisa não aconteça da seguinte forma? A mulher vai ter 6 meses de licença maternidade. 3 meses, 6 meses, tá? O homem,
o pai dessa criança tem que ficar o mesmo período. Eu pessoalmente acho que o homem tinha que ficar o mesmo período participando desses cuidados. Vou dar um exemplo, vocês vão ter a oportunidade aí de retrucar se eu falei alguma besteira. Mas hoje eu estou vivendo uma situação que foi muito interessante. Minha esposa acabou de fazer uma cirurgia e eu me informei previamente com o serviço social da empresa e elas me informaram que eu tinha que mandar a documentação da cirurgia porque a empresa está lá no manual de pessoal da empresa que eu posso acompanhar minha esposa durante um tempo. Está lá especificado tantos dias, extensível por tantos, até o máximo de tanto, para apoiá-la na recuperação, porque ela não pode fazer absolutamente nada, né? Então alguém tem que fazer. Esse alguém era eu. Então quando eu mandei a documentação, eu sim, fui sem muita esperança, né? Mandei a documentação, olha, eu queria saber se eu posso tirar alguns dias para dar um apoio em casa e tal. E a resposta que eu recebi da empresa é a seguinte, olha, recebemos aqui a documentação, primeiramente desejamos uma boa recuperação para sua esposa e você vai ficar em casa pelo período de recuperação definido pela médica, ou seja, todo o período de recuperação dela. Isso, pô, sensacional. E a gente está vivendo situações no pós-operatório dela que realmente, se eu não estivesse por conta de dar esse apoio, as coisas iam ficar um pouco complicadas. E por que não, na gravidez, não ser exatamente a mesma coisa? Por que o homem tem que ficar 5 dias? Né? Por que não ficar os 3 meses ou 6 meses de licença maternidade junto? Né? Uma fase tão importante para a criança. Eu vou falar de duas experiências que eu tive e a pandemia tem sido uma escola para todo mundo, né? Tivemos 2 bebês durante a pandemia dentro da minha equipe, né? E como isso mudou a relação dos pais homens, tá, com os filhos, assim. O fato deles estarem... Hoje só para pontuar, a gente já voltou para o escritório, né? Mas, enfim, eles desenvolveram, e precisaram desenvolver até por conta de todas as restrições, né? Desenvolveram o hábito de compartilhar as tarefas. Eu não vou falar ajudar, tá? Porque quem ajuda de vez em quando. Né? É obrigação então, dele. Sim, mas isso não era comum. Sim. Né? O fato de estarem em casa, então muitas das vezes me pediam, vamos marcar reunião de tal a tal horário, porque esse período é a hora que eu ajudo no banho. A primeira vez que eu escutei isso, eu falei assim, como assim ajudo no banho? Mas eu achei tão bonito, né, que a gente começou a adaptar os horários para o pai exercer a paternidade dele. Com o retorno para o escritório, isso continuou no sentido assim, olha, hoje eu tenho pediatra da minha filha, eu preciso acompanhar. É o primeiro dia do meu filho na creche, eu preciso estar junto. Olha, eu não tenho, a minha esposa também está trabalhando, nós estamos revezando, eu preciso sair do escritório, né, a gente consegue fazer algo, tem a jornada, tem uma flexibilidade, eu preciso sair do escritório às 5 para pegar meu filho na creche. Quer dizer, isso, eu não estou falando de muitos anos. Um ano atrás, um ano que já tem um ano de pandemia, 2 anos atrás, a gente não ouviria isso, né? E se falasse, ia pensar assim, não, mas para quê? Sua mulher já está lá, né? E pede para uma avó fazer, né? Terceirizava muito essa situação. E aí vem na mudança da cultura que isso começa a mudar na base da empresa, né? Então, daqui a pouco, através de legislação ou política da empresa, enfim, mas passa a ser natural e ter que ser incorporado para todo, como um benefício para todo mundo. Mas, Carol, o que não é conhecido é desvalorizado ou temido, né? E, de uma certa forma, a pandemia forçou a barra de homens, mulheres, aí nós estamos falando de gênero aqui, casais homem, mulher, mulher. Pensa aí nos 150 tons de cinza dessa brincadeira, a gente está incluindo aqui, tá bom? E eu já tive esse tipo de atitude lá em Priscas Eras, de um período que a mãe das crianças estava de licença por motivos necessários. Ela estava trabalhando em casa, só que qual era o imaginário? Pô, eu tô aqui trabalhando, ralando, e você tá em casa. Não, ela estava trabalhando, só que em casa. Isso porque ela estava com uma demanda que fez com que ela tivesse uma licença. Ela tinha uma necessidade específica para não estar nem fazendo essas atividades. E foi muito breve, porque ela era uma mulher muito forte. Primeira vez que eu falei, uma batatada, como assim? Mas você ficou em casa o dia inteiro. Ela, vem cá, vamos fazer uma coisa. Esse final de semana você vai fazer 100% do que eu faço durante a semana. Eu não vou mexer uma palha. Vamos ver o que você vai fazer. Eu até me virei. Ele disse, rapaz,
Como é que eu estava sendo preconceituoso? Porque você não conhece, você não está ali realizando. Na pandemia, ficou visível, né? Em duas dimensões. Uma, a gente entender um pouco melhor como é que os professores que lidam com nossos filhos, pequenos ou adolescentes, o que eles passam com essa molecada, que a gente não tem ideia, né? E por isso talvez até desvalorize os professores de ensino médio fundamental, até porque também é uma área prioritariamente feminina, tem mais mulheres do que homens. E do outro, na atividade do dia a dia. Porque você, para estar almoçando 1h da tarde, se você está em casa, você teve que parar antes para preparar a alimentação. Teve que ir no mercado, preparar aquilo, colocar a mesa. Todo mundo comeu, você limpou aquilo tudo, guardou aquilo tudo e voltou para trabalhar. Então assim, ficou nítido. Eu acho que a pandemia, dentre todos os malefícios que ela trouxe, talvez ela tenha trazido um dado de realidade para os dois lados muito curioso e interessante. E esses pais talvez tenham estabelecido vínculos de pessoas funcionais. Tem uma questão que eu acho curiosa, eu estava conversando com uma amiga um outro dia, eu participei alguns anos atrás de um evento sobre reputação no Museu do Amanhã. E eu estava junto com um conjunto de mulheres falando sobre o papel da mulher na construção da reputação do Brasil. Aí você tinha lá uma pesquisadora americana, tinha uma representante da ONU falando sobre essas causas para a América Latina. Eu era o único homem da história. E me chamou muita atenção que eu fui apresentado como, não por uma questão estética, mas como o Rodrigo Hilbert da cena. Porque eu cuidava dos filhos, eu cozinhava, eu lavava, passava, que nem Rodrigo Hilbert. E assim que eu comecei a fazer minha fala, eu fui a última a falar, eu disse, cara, nosso preconceito está escondido em vários lugares. E eu fiz a seguinte pergunta para eles. Quem aqui confiaria de ter uma babá homem? De ter uma empregada homem? De ter, repara, estou colocando os as, porque a gente normalmente associa a mulheres. De ter a professora, em vez de ser a professora da creche, fosse o professor. Quantos de vocês achariam que esse cara foi mal sucedido, que está ali, ou que ele é pedófilo? Só porque ele está lidando com criança, porque a gente enquadra como sendo papéis das mulheres. Aí deu um silêncio no auditório, assim, que as pessoas se entreolhando, todo mundo se tocou que tinha uns preconceitos embutidos, e eram só pessoas de alto nível de discussão. Por que eu fiz esse preâmbulo todo? Você falou alguma questão que tem a ver com a cultura, então de novo vocês estão colocando que a cultura é um marco necessário. Mas a gente está num ambiente capitalista, e no caso brasileiro, de um modelo, dos 300 modelos de capitalista, talvez um pouco selvagem demais. As mesmas empresas que são inglesas, americanas, italianas, francesas que estão no Brasil, agem de maneiras um pouco mais cruéis no Brasil do que em suas origens. Será que só a mudança cultural vai dar conta? Isso ainda vai muitas décadas. Será que a gente não precisa realmente fazer uma mudança na legislação também, como um ponto urgente? Ou vai deixar só que a cultura, que é um passo mais lento, necessário, mais sólido, mas mais lento, aconteça? O que vocês acham disso? Mas, Moura, a legislação, ela vem, né, assim, fiz direito, né, 5 semestres de direito, então algumas coisas eu me lembro. O que a legislação, ela faz? Ela faz um regramento do que está ocorrendo na sociedade. Sim. Então aí, como eu já escutei podcasts anteriores, né, episódios anteriores, onde vocês trataram com outras pessoas sobre temas da sociedade, por mais otimista que eu seja, neste momento, Brasil, né, a gente está numa lacuna grande. Né? Eu vejo que a gente está ainda num momento de que a transformação deve ocorrer sim dentro das organizações, e essas organizações com força, elas promoverem a mudança nas legislações. Não vai vir um representante, é só a gente ver o escrachamento de Paulo Freire, reconhecido no mundo, e no Brasil foi escrachado, se puder ficar a palavra, não sei. Mas é muito doido, assim, há uma inversão em determinadas pautas, em determinados assuntos, que eu acredito neste momento que o Arnaldo trouxe esse caso que foi maravilhoso, e eu li um relatório da Humanizadas também. Tem tantas organizações trabalhando, fazendo a coisa acontecer. Tem esse movimento, o Movimento Capitalismo Consciente, que é onde eu trouxe algumas coisas assim para a gente falar, mas que trabalha o quê? Trabalha o desenvolvimento dos negócios e que o lucro seja retornado para os stakeholders, para a sociedade, não somente para o acionista. Tem muitas organizações que trabalham pela causa,
né? E a gente é consumidor de causa. Eu te contei numa conversa anterior que nós tivemos, que quando tu vai consumir determinado serviço, tu sabe que tem causa, mas não sabe bem o que é. Quando tu vê que realmente esse negócio tem um propósito, uma grande parcela da nossa sociedade está tendo esse entendimento. E por isso que eu sou otimista. Então, respondendo propriamente a tua pergunta, a legislação vai demorar para vir, e aí sim as empresas vão, elas transformando os seus estatutos, as suas regras, isso vai reverberar. Isso eu acredito. Eu acho que uma coisa importante, e assim, para você que está nos ouvindo e tentando também se desconstruir, a gente tem que considerar que a gente tem uma massa chegando ao mercado de trabalho, ou recém-chegado ao mercado de trabalho, que tem uma cabeça bastante diferente da nossa, né? Então, seja você uma mulher líder ou um homem líder, lidar com essa massa recém-chegada, ou que está entrando no mercado, que tem uma cabeça diferente, que já vem com valores diferentes, é uma coisa super importante. E aí eu vou muito na linha do que a Josi trouxe agora. As empresas não estão fazendo porque, assim, caiu uma bênção do céu. Assim, elas estão fazendo porque o mercado está mudando. Elas estão fazendo também como ferramenta de retenção, porque é uma turma, é uma geração que não fica naquilo que não acredita, independente do salário. Então, acho sim, concordo, precisa ter a lei. Concordo, preciso ter a lei, porque você vai ter... A gente está falando de grandes empresas, mas você tem as médias e as pequenas empresas, que são a massa empregadora do país, que elas precisam de leis. Mas que a gente pegue os exemplos dessas grandes empresas para ajudar a catalisar, né, essas leis, que gere pressão em cima disso. Então, sim, só para fechar o assunto, sim, a lei é importante, e sim, para você que está ouvindo a gente, se você quer trabalhar a retenção desse público que está chegando agora, que é super bem capacitado, super bem formado, independente se veio de cota ou de não, que tem uma capacidade muito maior do que a gente teve quando foi formado, acesso a muito mais informação do que a gente teve, ou você se desconstrói e começa a trabalhar isso independente da tua cultura e você vira um agente de mudança dentro da tua organização, ou você não vai reter essas pessoas talentosas que estão chegando. Carol, você quer fazer algum complemento? Porque assim, a sua fala achei muito legal, mas ao mesmo tempo, é aquela história, esses pais apenas se tornaram pais funcionais, né? O Arnaldo estava fazendo uma fala outro dia, dizia, é pai... não é pai, e ele tomou um esculacho de uma amiga que disse, nada disso, essa mulher que está fazendo o papel dos dois é só uma mãe. E eu fiz um questionamento, cara, olha só, legal, como também o pai que vai lá e limpa a fralda, dá banho, comida, leva na escola e participa das atividades como um todo, está sendo apenas um pai funcional, um pai presente, pai em acepção geral, mesmo que isso não seja a realidade. E talvez mesmo a gente não tenha vivido desse jeito, isso são questões geracionais. E aí? Legislação mais cultura, a cultura basta, como é que a gente enquadra isso com o objetivo, talvez ainda no imaginário coletivo primário, da empresa de gerar lucro? E aí? Então, o pai funcional é necessário, é o papel dele, né? E que nem todos vestem a camisa em relação a isso, né? E o que eu trouxe é uma posição assim, de ver o pai assumindo junto, porque até então eu não tinha a experiência de ver pais presentes na educação dos filhos, carinhosos, enfim, saírem do trabalho para atender uma questão básica da criança. E isso para mim foi uma grata surpresa, né? E que aí que eu trago como começa a ser uma mudança cultural, e entendo que é um catalisador para a legislação. Sim, a gente precisa formalizar, até porque foi o que foi colocado, né? Eu trabalho numa grande empresa, que não é a realidade da maioria das pessoas, né? Então, assim, você trazer isso para a grande massa, para
as empresas menores consigam operacionalizar isso, sim, a gente precisa de uma legislação que eu também concordo que não vai ser simples, é polêmica e não é imediata. Sim. Né? Não é a nossa preocupação agora. Né? Eu falo enquanto país, ou quem se organiza aí no país, claramente não é uma prioridade. Eu sou divorciado e, independente da lei, desde sempre, a gente entendeu que era uma guarda compartilhada. Por mim, meus filhos moravam só comigo, mas seria uma loucura, injusto com elas, injusto com as crianças. É a primeira vez, muito no início de casamento, não tinha nem filho, vou aí te ajudar ela, hein? Como assim me ajudar? É que você é o Rodrigo Hilbert. Né? Mas eu tenho que agradecer as mulheres que passaram na minha vida, que foram me passando a chibata, tá? Né? Cada uma delas, inclusive minha mãe, que minha mãe nunca... Não tinha esse papo de homem não cozinha, não lava louça, não sabe fazer uma costura. Não tinha esse papo, não. Senta aqui e aprende a fazer, porque eu não vou fazer por você o resto da vida. Não tinha isso. Né? Eu venho de uma família de muitas mulheres fortes, empoderadas. Não tinha esse papo na minha família. Não tinha essa coisa de lugar de homem lugar de mulher lugar de ser humano acabou o assunto. Mais de 50% das famílias brasileiras, quem banca a família são mulheres, nem tem homens presentes que não sejam as crianças. E se a gente entrar muito nessa viagem, a gente já vai lá atrás no papel do mantenedor. Meu Nossa. Deus do céu. Cabeça do casal. Isso já existiu. Né? Mas a questão é que esses elementos impactam estruturalmente em você, como a própria Carol falou. Bem, mas você vai querer ter filho ou não? Não tinha que ser uma pergunta. A minha mulher foi demitida, e isso foi dito literalmente para ela, por ter engravidado após ter sido promovida. Assim, foi uma gravidez não planejada, como todas aqui em casa, e foram muitas. Porque se a gente tivesse planejado, não tinha tido tantos filhos, né? Mas ela tinha sido promovida e calhou de engravidar do nosso caçula, e logo após a licença maternidade e o período que a lei protegia, e detalhe, ela tinha uma líder, e a líder dela virou para ela: se valorizasse a sua promoção, não tinha engravidado, por isso você está sendo demitida. E aí, da nossa pesquisa que fizemos no ano passado, lembra aquele nosso questionamento, será que as mulheres estão, diante, né, na nossa análise das respostas, nós ficamos com um questionamento dizendo, será que as mulheres estão liderando como homens? Então tem essa questão que é aquele primeiro ponto e que a gente falava em características, mas eu vejo que tem muito essa questão desses vieses que vêm e que realmente, né, sei lá se eu posso, tô até fazendo uma inferência, mas assim, aquela líder, aquela chefe, vamos tirar a palavra líder, a chefe da tua esposa, Arnaldo, a chefe da tua esposa, realmente ela achava que estava fazendo certo, sabe? Tipo assim, não vai produzir, não vai entregar, rompeu o contrato porque disse para mim que não ia engravidar. Mas aí o que vem? Quando eu falei antes com a gente, eu vejo que isso vem mudando, sabe? A consciência das pessoas, à medida que vem, o filtro é outro. E certamente pegou super mal para essa chefa, né? Porque, tipo assim, o entorno, a cultura olha e diz, nossa, o que é isso? Vai acontecer comigo. Medo. É fato. Eu achei interessante porque eu estava pensando, quando o Murat fez a pergunta, a legislação, mas o que vem antes, né? E eu, na minha cabeça, eu formulei rapidamente o que eu responderia, né? Eu acho que tem essa questão de uma demanda da sociedade, né? A cultura vai mudando e aí isso chega no legislativo, enfim, como uma demanda da sociedade. Aí você tem os políticos que defendem aquelas causas também e você tem a lei. E eu acho que uma coisa vai realimentando a outra. E aí agora eu queria falar sobre uma coisa que é o seguinte, eu dei aqui um exemplo de um tipo de liderança, né? Que é o feitor de escravos, o capitão do mato, aquele cara que não importa que tipo de efeito aquela postura dele está tendo sobre você. O que importa é que ele vai entregar, no final do ano ele vai ter aquele bônus gordo
e ele vai aparecer diante do conselho de administração como o cara. Só que ao longo do ano, a empresa não está prestando atenção se as pessoas estão pedindo demissão, estão pedindo transferência diária, né? Se as pessoas estão adoecendo. E isso, claramente, se a gente fizer uma avaliação muito rasteira, né? Isso claramente é uma característica de liderança masculina que existe há muito tempo. Então isso é uma característica negativa. Agora, no que diz respeito às lideranças femininas, existem, obviamente, na cabeça das pessoas mitos negativos relacionados a esse tipo de liderança e mitos positivos também, coisas que não necessariamente são verdade. Então eu queria ouvir de vocês o que vocês consideram como mitos positivos ou negativos no que diz respeito a uma liderança feminina. O que tem de real no que as pessoas pensam e o que não tem nada a ver com nada. Vai, Josi. Mito ou verdade, né? Já definindo que mito é mentira. Só para eu posicionar aqui, né? Mito é mentira. Não existe, né? Acho que a gente tratou aqui esse tema e não necessariamente a gente espera, né? Aquilo que eu falei anteriormente, que os poderes femininos, eles são cuidado, empatia, gentileza, compaixão, e esses poderes, essas forças, certamente elas necessitam estar equilibradas com aquelas que nós falamos que são as forças masculinas, que é foco, determinação. O que eu vejo que muitas vezes ocorre é que a gente diz, porque é mulher, ela vai ser mais empática, ela vai ter uma maior compreensão. Então, depende muito do cenário que está e a formação desse indivíduo. Então, eu vejo que a gente tem a figura matriarcal, né, nos lares brasileiros, vamos falar Brasil, né, mas é a referência da mãe, a referência do exemplo, essa referência toda, e muitas vezes essa força toda, quando ela chega numa organização, ela acaba sendo atenuada e aí muitas vezes fragilizada. Então, um grande mito que eu vejo é o simples fato de ser mulher não habilita para a liderança, e sim a preparação. A Carol falou bem sobre isso antes, a preparação, o ambiente, a questão que a própria mulher ela tem que apoiar e auxiliar isso, traz o melhor dessa liderança. Então, acho que a grande característica de um bom líder é quando ele consegue, e aí a verdade disso, ele consegue equilibrar esses poderes. E aí o desafio é enorme. Estamos eternamente tentando chegar nesse ponto e não sei se um dia chegaremos, porque o autoconhecimento é uma jornada imensa. Tem um outro também, que mulher é boa líder em assuntos de RH. Né? E vamos para a parte de finanças, de estratégia, isso aí é coisa de homem. Eu acho que é um grande mito. E é um comportamento que a gente precisa mudar nas crianças, o ensino de exatas, de como lidar com dinheiro, de pensamento estratégico. Quer dizer, isso tem que ser desde das brincadeiras de criança, para desenvolver de forma igual, da mesma forma que o menino também deveria poder brincar com uma boneca, poder brincar de ajudar alguém na casinha, né? Ele está fazendo o papel do pai, de repente, enfim. Isso precisa ser visto. Assim como o homem precisa se desconstruir sob vários aspectos, né? E esses estão bem claros, essa questão da empatia, de olhar para além do resultado da empresa. E quando você está olhando para além do resultado da empresa, você também está olhando para o resultado da empresa no final das contas, né? Porque um funcionário que não adoece por questões psicológicas, ele está mais
presente, ele está participando mais e satisfeito. Porque ele pode até ficou doente, voltou, mas o cara está triste, está infeliz. Quer dizer, é uma das desconstruções que o homem precisa fazer. E por outro lado, pegando a tua fala, Carol, existe também a necessidade das mulheres, de uma forma geral, fazerem também uma desconstrução no seguinte sentido. O que eu quero fazer? Eu não quero ser a secretária, eu não quero trabalhar no RH, eu sou engenheiro eletricista, eu quero trabalhar nisso. Eu acho que eu posso trabalhar na estratégia, eu posso ser líder da estratégia, por que não? Por que me acomodar com as posições que a sociedade definiu que eu devo ocupar? E eu acho que isso está mudando bastante. Ainda existe muito, é fato. Nem todas as empresas são corporações grandes e que absorvem melhor essas demandas da sociedade. Existem muitas empresas que ainda funcionam num esquema de 30 anos atrás, mas a demanda da sociedade tem que acontecer para as mudanças acontecerem, né? E, Márcia, eu vou te dizer, essas que ainda existem e não faltam exemplos, quando a gente está falando de grandes mercados, elas em breve terão uma plaquinha sobre o nome delas, que é uma plaquinha que eu realmente adoro nessas situações. RIP, Rest in Peace. Não tem mais espaço. Assim, a sociedade realmente está mudando numa velocidade muito grande, a gente está cada vez mais cobrando, a gente vê situações nas redes sociais de determinadas empresas que a gente vira e fala, não quero. Aqui em casa dentro de casa eu tenho 4 filhos, dentro de casa são 3 de 23, 22 e 14 anos, 23 e 22 fecharam conta num determinado banco por causa de uma ação de um C-level do grupo. Então é simples assim, a resposta é imediata, é pragmática, é impressionante isso. É uma geração diferente que as empresas estão tendo que se adaptar, graças a Deus. Mas aí vem esse grande desafio de que as empresas têm, hoje, pela primeira vez na história, 5 gerações atuando lá dentro. Então, se a gente for pensar, chegando um dos teus filhos, né, não sei, é de 22, de 14 ainda é muito jovem, né, então a lei não permite que trabalhe, olha a lei, né, mas os teus filhos, né, chegando nesses locais de trabalho, olha o choque que ocorre no sentido de reaprender dos 5 estágios, vamos dizer, reaprender a trabalhar em conjunto. Então isso é lindo, né? É lindo, tem muito trabalho pela frente. A gente tem relatos aqui, né, de Josi, já ocupou posições de liderança, Carol ocupa a posição de liderança. É mais ou menos, tá claro, que vocês não sofreram nada significativo do ponto de vista de pressões do mundo masculino que impedissem que vocês tivessem acesso as posições e tal. Mas o que vocês enxergam que as mulheres que vivem essa situação poderiam fazer ao sofrer esse tipo de pressão? Qual é a melhor postura? O que eu tenho colocado, e até desses grupos, essas comunidades que eu participo, eu acho que tem a questão da técnica, né, do conhecimento técnico, que isso já é o passaporte, mas a questão do desenvolvimento comportamental. Arnaldo, me ajuda aqui um pouco, né? A pessoa que você é o líder que você é. É necessário esse caminhar junto. Então, não adianta a pessoa ser uma pessoa super cool, super bacana e depois dentro da organização ela atua naquele modelo, tu falaste de 30 anos atrás, não, é do século passado. Então, o que essas pessoas precisam fazer? Elas precisam entender que o cenário corporativo demandado pela sociedade é outro, né? Não é mais aquele modelo que talvez tenha aprendido nos bancos escolares e é se manter como ela é. Então, hoje pela manhã eu conversava com uma pessoa que me disse que logo que começou a atuar numa organização,
para poder chegar nas reuniões, né, de gestão, ela já cortou o cabelo curtinho, já usava terninho, né? Ela deixou, né? Eu falei para ela, na verdade, ela deixou de ser quem ela era para ela poder se inserir. E aí, quando ela deixa de ser quem é, ela perde a personalidade e isso só vem a ser um demérito. E aí, Carol, alguma observação? O que você acha disso? Eu tô me encaixando muito na fala. Você tá... Bom, o pessoal não tá me vendo, né? Mas, bom, eu tenho cabelo curtinho, mas o meu é desde sempre. Mas a questão, assim, é muito interessante, porque eu escutei isso quando... Não foi de gente dentro da empresa, isso foi por fora. Mas quando eu fui chamada a ser líder, me falaram assim, você precisa ser mais discreta agora, né? Aí eu falei, poxa, mas mais discreta como? Bom, para quem não me conhece, eu tenho 1,80 m, adoro um batom colorido, uso óculos grandes, sou extravagante. Ponto. E, poxa... Vou fazer uma intervenção aqui, porque a Carol, na nossa turma de MBA, ela era um show à parte. Todos nós tínhamos, assim, verdadeira adoração pela Carol, principalmente os óculos dela. Era cada dia um mais legal que o outro. Ela fazia um sucesso danado entre a gente lá. Agora eu fiquei vermelha. Mas, enfim... Eu cheguei até onde eu cheguei por ser quem eu sou, né? Eu tento levar uma leveza para o trabalho. E eu acho que isso faz diferença para a minha liderança também. E se manter fiel aos seus princípios, é claro que fora do ambiente de trabalho eu sou bem mais descontraída do que eu estou no trabalho. Né? Existem ambientes. Existem papéis, é natural, né? Claro, mas você se manter fiel e conseguir se posicionar em relação a isso é muito importante para enfrentar qualquer diversidade. Quando você está num ambiente machista, se você se rende ao que estão te impondo, você está reafirmando esse machismo. Quando você reafirma, quando você aceita, depois você não consegue mudar. Né? Então, nunca é bater de frente, porque aí tem uma característica que é atribuída ao feminino, né? Que é a gestão de conflito, a conversa mais fácil, né? Sempre tem não vou rotular, mas isso é uma característica presente na maioria das mulheres. A gente tem que usar isso a nosso favor, né? Tem que desconstruir o pensamento do outro, mantendo a sua essência, né? E sempre o diálogo é a forma mais fácil para as coisas acontecerem. Se você não tem condição de chegar e colocar para o seu líder que algum movimento que está acontecendo te incomoda, você sente de alguma forma, né, um preconceito, você está sendo preterida por alguma coisa, vai ter pessoas do seu lado, a gente precisa ter pessoas do nosso lado onde a gente possa externalizar e buscar uma ajuda. Até uma visão exterior, se realmente aquilo que você entende que esteja acontecendo, de fato acontece ou é só uma percepção sua, às vezes uma implicância também, né, que tudo tem 3 lados, né. Então, eu acredito muito na questão do diálogo, de você se aconselhar com pessoas que são referências para você e se posicionar. E lembrando, se posicionar não é brigar. Né? E quando a gente posiciona, a gente também tem que entender o que o outro quer trazer com aquilo, porque às vezes o comportamento dele é imperceptível a ele, né? Às vezes é uma coisa tão natural e que ninguém nunca chegou e falou que aquilo acontece de uma forma incômoda, que ele continua replicando, né? Então, para mim, vai por aí, mantenha a essência e converse sempre. E assim, eu acho fantástico isso que vocês duas trouxeram. Eu acho que, Carol, esse lance do procurar uma outra referência em outro ponto de vista dentro da empresa super importante.
Eu que conduzo muitos workshops e programas de longo prazo de desenvolvimento de liderança, é impressionante, assim, o coffee break é o momento em que as mulheres mais me procuram para tirar dúvidas, e a principal dúvida que me vem, que é demandada por elas, é a seguinte: eu tenho que ser mais dura? Eu tenho que ser mais assertiva? Eu tenho receio de parecer fraca. Se eu seguir o que você está falando, sabe aquela coisa, porque quando a gente fala de liderança, de um conceito real de liderança, e não o cargo, mas sim do conceito da liderança, a gente está falando da pessoa que acima de tudo tem a capacidade de influenciar, que é uma pessoa que para influenciar ela precisa cuidar e conhecer. Então quando a gente fala disso, as mulheres ficam inseguras porque elas às vezes se sentem pressionadas a adotar, ao assumir uma posição de liderança, uma postura que seria o estereótipo da postura masculina na liderança. E assim, a gente está retroalimentando uma coisa que é negativa. A gente não vai gerar diversidade dessa forma. Então eu acho muito legal essa coisa da troca, do procurar outras referências e de se posicionar, que nem você falou. Eu acho muito rico essa questão do se posicionar não é brigar. Se posicionar é saber negociar. Sabe, é saber trocar, é saber construir algo junto que leve a algo melhor. Então eu achei fantástica essa fala de vocês e eu acho que fica essa dica. Primeiro, para os homens que estão nos ouvindo, para dar espaço, e para as mulheres que nos ouvirem, se posicionem. Não mudem porque assumiram um cargo de liderança. Porque assim, o que te levou a assumir o cargo de liderança permanece com você. Se você mudar, talvez você perca essa essência. E talvez você perca aquilo que te credenciou a ser líder. Não mude sua essência. Isso é muito interessante porque se você pensar com lógica, simplesmente com lógica, se a pessoa que eu fui até aqui, no momento em que eu fui escolhido para ser uma liderança, foi exatamente essa pessoa que foi escolhida para ser o líder, por que eu vou mudar justamente porque eu me tornei o líder? Né? Isso não faz o menor sentido. E eu gostei muito das falas de vocês duas, estou aprendendo um monte. E queria só fazer um reparo aqui, porque eu falei tão naturalmente, a gente falou isso offline, né? E aí o público tá meio perdido com a brincadeira que eu fiz com a Carol, porque Carol foi minha colega de um curso de MBA na FGV, né? Por isso que eu fiz a brincadeira com ela e estudamos juntos. Bem, pessoal, eu já digo de cara, sintam-se convidadas, super convidadas, para virem para falar tantas outras questões e discutir e desconstruir algumas observações que certamente nós ainda caímos em contradição, porque a gente está em busca de, né? Como a gente sempre diz, a nossa proposta do podcast é trazer dúvidas e discutir e abrir novos olhares, não é lacrar nada, dar 10 passos definitivos para nada. A gente chegou naquele momento de dicas. Para quem quiser continuar aprendendo sobre o tema, entendendo um pouco mais, refletindo sobre o que é uma liderança feminina e quais são os caminhos, e sobre liderança como um todo até, já que a gente desconstruiu uma parte dessa discussão aqui. O que vocês sugerem? Carol, alguma sugestão? Pode ser um livro, um filme, um podcast, o que for, qualquer dica. A minha dica ela é simples. Observe. Simples e, poxa, uau, impactante. Observe, assim, tenha boas referências. Às vezes a sua mãe pode ser uma inspiração para você, como a minha foi e é até hoje. Se cerque de pessoas boas, esteja atenta, busque estar sempre aprendendo, e aprendendo no sentido amplo da palavra, né? O aprendendo a matéria e aprendendo sobre si mesmo. Porque a gente só consegue ser um líder melhor quando a gente é uma pessoa melhor. A gente precisa entender o liderado. Não existe uma fórmula para todo mundo, ela é individual. O que eu tenho aprendido nesse tempo é isso, observar sempre, observar e entender. E na dúvida, pensa, estuda, busca outras referências, depois toma a decisão que precisa ser tomada ou a conversa que precisa ser tida. Muito bom, Carol. Excelente, até porque você trouxe de volta uma coisa que a Josi falou, que é a gente tem historicamente no nosso imaginário grandes matriarcas que são
o eixo de famílias importantes e interessantes, e são pessoas que lideram e gerenciam todas as dimensões da família, da financeira aos valores e padrões, e podia trazer isso para dentro do ambiente de trabalho, que se nós fôssemos lideranças como muitas das grandes matriarcas, as empresas seriam lugares muito melhores, muito mais ricos e produtivos e saudáveis, né? Liderar processo é fácil. O difícil é você liderar a pessoa. Uhum. E liderar a pessoa, a sua mãe, a sua avó, a sua tia fizeram isso a vida inteira. Muito legal. E aí, Josi, o que você sugere pra gente? Depois dessa ótima fala da Carol, Márcio, Arnaldo, Murá, os meus estudos, os meus conhecimentos de liderança e negócios e um novo olhar nesse momento da sociedade, ele está dentro de um movimento que se chama capitalismo consciente, que abriu muito leituras que eu faço dos negócios. Então, a questão de que o lucro é necessário para que as organizações e as pessoas construam algo maior, né? Estamos na era da abundância e não queremos mais a era da escassez. Então, a minha dica é, já que lá no início o Arnaldo falou, ali deixou um gancho, a minha dica é conhecer um pouco mais esse movimento capitalismo consciente, para a gente ver que ali tem um pilar muito forte para a transformação da sociedade, dos negócios, que é a liderança consciente, que é buscar o poder com as pessoas e não sobre as pessoas. E aí tem uma leitura para mim, que é uma leitura de cabeceira, onde os autores indianos escreveram um livro que se chama Liderança Shakti, o equilíbrio do poder feminino e masculino nos negócios. Então é uma porta imensa que eu abri, né, nesse mesmo momento, Arnaldo, há 3 anos atrás, que eu abri e que é um paraíso. Então essa é uma dica que eu penso que para mim ela é de ouro, né? Assim, dando o valor, espero que isso seja um início de uma trajetória minha. Muito bom, excelente. E aí, Arnaldo? É muito engraçado, porque quando pensei na dica, eu pensei exatamente na dica que a Josi acabou de dar e eu tive a absoluta certeza, assim, inequívoca, que ela ia dar a dica desse livro. Eu falei, não posso, porque assim já vai ter rolado. Viu, Josi? Acertei. A minha primeira dica, o mundo precisa de mais liderança. Eu acho que essa é a primeira dica. Eu vou dizer que liderança a gente começa a formar em casa, pelo exemplo. Liderança é muito diferente de chefia. A forma que a gente trata e que a gente educa os nossos filhos tem direto impacto na capacidade deles serem bons líderes, boas líderes no futuro. O quanto de responsabilidade a gente atribui, o quanto de autonomia a gente dá dentro de um framework definido, é claro, e o mundo precisa de mais lideranças. A gente tem, de forma geral, muitas pessoas criadas para serem dependentes. E a liderança não é só um papel organizacional. A liderança ela é um papel social, ela é um papel familiar. E o que a gente viu, infelizmente, acontecer muito no início da pandemia, tem inclusive um artigo fantástico do Yuval sobre isso. Na pandemia, faltam líderes. Então acho que a primeira coisa é essa, líder a gente forma desde pequeno em casa. Eu não acredito em liderança nata. A gente confunde muito, quando a gente chama de líder nato alguma criança, a gente está falando de uma personalidade de chefia e não de liderança. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O que se teoricamente chama de personalidade forte, normalmente é incompatível com o exercício da liderança plena. Se você quiser se aprofundar mais em relação ao tema que a gente estava falando aqui sobre mulheres e liderança, a dica de livro é essa mesmo.
É um livro chamado Mulheres e Liderança, que na realidade é um compilado de 10 artigos da Harvard Business Review, assim, que peneiraram dentro de milhares de artigos sobre o tema e lançaram um livro com esse tema, com esses 10 artigos peneirado dentro de milhares, que fala sobre a balança de gênero no local de trabalho. Mulheres e Lideranças é a minha dica de livro para se aprofundar no tema. Muito bom. E aí, Márcio? A minha dica vai ser totalmente diferente da linha que vocês seguiram. A gente já falou lá no início do podcast, na primeira temporada, que eu sou músico e sou engenheiro. E como músico, a gente, quando está estudando improvisação, os professores costumam falar o seguinte: escuta outros instrumentos, escuta o jeito de improvisar de outros músicos que tocam outros instrumentos para que você possa criar novas linguagens e tal. De um tempo para cá, começou a me chamar muita atenção mulheres tocando instrumentos. Porque, por exemplo, no mundo da guitarra, que é o meu instrumento principal, não tem muitas mulheres guitarristas referência mundial. Então eu tenho pesquisado e tenho visto muitas mulheres tocando os diversos instrumentos e musicistas absolutamente sensacionais. Então eu estou buscando essas outras referências porque eu acho que falta para nós, no mundo masculino, a gente buscar o conhecimento feminino para ser a nossa referência também, porque ele existe e ele precisa ser fomentado. Fala-se muito por aí, olha, a gente precisa de mais intelectuais pretos, a gente precisa de mais intelectuais LGBTQIAP+, e a gente precisa valorizar mais os talentos femininos nas diversas áreas de conhecimento. Então, eu falei isso tudo para finalizar com essa dica. Obviamente, não sou só músico, sou engenheiro também, e a ciência muito me interessa. E a Josi meio que deu uma introdução para essa minha dica durante a nossa fala, que é o filme Radioactive, que fala da vida da Marie Curie, que é um filme sensacional, que mostra uma mulher absolutamente genial, que ela não se permitia ficar nessa posição de ser a liderada, porque ela não via absolutamente ninguém em condições de desenvolver as pesquisas que ela estava desenvolvendo, e ela garrou o touro à unha e foi até o fim. E é um filme sensacional, um filme muito bom de se ver, e eu acho que é um exercício bom. A gente precisa ver as mulheres em posição de destaque e tê-las como referência também. Excelente, excelente. Mais uma dica sensacional. Eu ia dar uma dica só, mas indo nessa sua linha, tem também um filme muito legal falando sobre as mulheres na NASA que foram responsáveis pelos cálculos das viagens fora do planeta, que vale a pena ver também. Estrelas Além do Tempo. Mas eu gostaria de dar uma dica do livro de uma colega, uma pessoa muito querida e que é uma pesquisadora sobre o tema, que é a Lucilena Ferreira. Ela tem um livro dela falando sobre mulheres na liderança. E ela fala bastante disso, tem vários artigos e pesquisas em cima disso, vale a pena ler, que é uma perspectiva complementar ao que a gente está falando aqui nesse debate da gente. Uau, temos um senhor programa. Agora, fica aquela pergunta, afinal de contas, o que a gente aprendeu aqui hoje? Gente, eu vou levar mais umas 3 semanas ouvindo de novo esse podcast, enquanto estiver editando para recapitular uma série de coisas, mas eu consegui destacar alguns elementos aqui interessantes. Vamos ver se é isso, né? Primeira coisa que me chamou a atenção foi que as diferenças dependem dos referenciais sociais, políticos e éticos, e não exatamente é uma questão de gênero, né? Até porque as questões de gênero são construções sociais também. Outro ponto destacado no debate foi que os problemas das cotas, isoladamente, pode gerar mais diferenças, se não tiver uma estrutura de desenvolvimento das diversas pessoas da empresa. Então a diversidade precisa, além das cotas e das leis, de estruturas e da cultura para desenvolver as pessoas. Outra coisa que ficou destacada aqui foi a ideia de que a cultura da empresa precisa dar conta da diversidade e deveria estar atrelada ao seu propósito, não só a missão, visão, valores ou o que a lei define. Outro ponto posto aqui para o pessoal foi que a diversidade devia ser um valor e uma prática nessa cultura, e não só uma obrigação ou um modismo. Outro ponto que foi posto é que nem sempre a gente percebe os preconceitos que a gente mesmo sofre, que às vezes a gente está cego àquilo por uma série de questões, até que a gente se abre para outras leituras e experiências e consegue visualizar e transformar a nossa realidade. Em cima disso, a gente também entendeu que a lei é necessária, mas não basta para transformar a cultura, nem de uma sociedade, nem de uma organização.
que o equilíbrio das energias, né, ditas masculinas e femininas, talvez sejam o ponto central para transformar as lideranças, sejam masculinas, femininas ou LGBTQIPA+. Eu sempre erro essa sigla, mas é onde eu aprendo. Os 2 últimos pontos é que é possível e necessário ter lucro, mas liderando com pessoas e não através das pessoas ou não sobre as pessoas. E por fim, a gente ainda tem uma longa estrada, já que mulheres, estatisticamente, hoje no Brasil, têm mais escolaridade, mais experiência e ainda assim ganham menos na maioria das empresas. Então a gente ainda tem um chão muito grande para trabalhar até essa virada se dar. Carolina, Josi, foi um prazer estar aqui com vocês. Foi um luxo ouvir as falas, as reflexões, os comentários e conhecer um pouquinho melhor quem são essas pessoas, independente do gênero, fantástico, que estão aqui com a gente. Muito obrigado por vocês terem vindo. Algum último fala, comentário para o pessoal? Josi? Agradeço, né, vocês, porque esse tema é um tema super de interesse. Aprendi muito e de tempos em tempos eu faço um postzinho com alguns temas no Instagram. Então, gente, depois que vocês escutarem o Desconstruindo, passem lá no meu Instagram, @Joselaine-Vezaro. Maravilha. Carol? Bom, quero agradecer o convite, fico muito feliz de poder contribuir, né, com a desconstrução tão importante, né, tema sempre polêmico, né, afinal a gente trata de preconceitos e preconceitos que a gente tem sobre a liderança feminina. Mais uma vez agradeço o convite de vocês, agradeço a quem está ouvindo e espero ter contribuído um pouquinho nessa trajetória de desconstrução. Maravilha. Márcio? Olha, só agradecer demais para nós que somos homens nesse processo de desconstrução, nunca esquecendo de que para você se desconstruir, você tem que aceitar que você tem esses problemas, que você tem os preconceitos, que você tem essas dificuldades. Então, ter a Josi e a Carol aqui é um privilégio imenso. Agradeço demais a participação de vocês. Espero que a gente possa estar junto em muitos outros programas. Arnaldo? A vocês duas, super obrigado. Mas super obrigado mesmo pela oportunidade, por trocar com a gente a experiência de vocês. E eu queria deixar um convite para você que está ouvindo. Se a tua empresa não tem um programa de valorização da liderança feminina, questione, mas questione mesmo. Como muito bem disse a Carol, se posicione sem brigar. Pergunte por que não. Acho que essa é a grande pergunta, o que nos impede? E uma dica para o RH, que eu tanto amo e com quem eu tanto interajo, que é a minha origem, é de onde eu vim. Questione seus vieses. Assim, os nossos vieses a gente não percebe, os nossos preconceitos vêm dos nossos vieses e a gente não consegue perceber isso. E eu acho que no dia a dia a gente está falando de... A gente trouxe um tema aqui que impacta milhões de pessoas no mercado de trabalho e, por conseguinte, as pessoas que fazem parte dessas famílias. Então eu acho que o RH tem um papel muito importante nessa questão da disseminação e valorização do empoderamento feminino. Acho que isso faz diferença para a sociedade como um todo. Então, RH, tamo junto e questionem, por favor. Não precisa brigar, é só se posicionar. Muito bem, temos mais um episódio. Nos vemos no próximo episódio do Desconstruindo. Até lá! Desconstruindo é um podcast apresentado por Eduardo Murat, por Márcio Hall e Arnaldo Cruz. O design é de Ricardo Campos. A edição, Hugo Ardilha. A composição da vinheta é do Márcio Hall. Arranjos e execução, Márcio Hall, Silvio Mazei e Ney Gouveia. Para conversar com a gente, trocar uma ideia, uma sugestão, um elogio, uma crítica, procura a gente tanto no Twitter quanto no Instagram. Nosso nome por lá é Desconstruindo X. É isso aí, Desconstruindo mais a letra X. Além de seguir a gente pelas redes sociais, favorita a gente, marca a sinetinha, se inscreve nos canais da gente. Assim, todo episódio novo que acontecer, você vai estar lá sabendo e podendo curtir, trocar uma ideia, refletir com a gente. A gente está nas principais plataformas de podcast. Até o próximo episódio.